Olá, jovens! Estava aqui gravando uma videoaula para um curso novo que eu vou lançar e decidi parar um pouquinho aqui para falar desse filme que algumas pessoas vieram me pedir para comentar, que é o Red, Crescer é uma Fera. Tinha me pedido também para comentar sobre Encanto, mas eu achei aquele filme tão chato que eu não dei conta de assistir até o final, não. Então eu não vou fazer vídeo sobre ele, não. Mas Red, para mim, foi um filme mais legal do que Encanto e com algumas observações interessantes. Não tantas quanto eu imaginava, pelo que as pessoas estavam dizendo, mas tem algumas coisinhas assim, interessantes da gente parar para observar, tá? Primeira coisa que eu queria trazer, que é já do começo do filme, quando a menininha lá começa a narrar, ela conta das tradições familiares dela, conta que é uma tradição familiar honrar o pai e a mãe, só que ela coloca esse honrar o pai e a mãe em um lugar diferente do que a gente coloca dentro das constelações sistêmicas. Que ela coloca esse honrar pai e mãe no lugar de fazer tudo que esse pai e essa mãe querem que ela faça. E é interessante que ela fala assim, mesmo quando esse honrar pai e mãe signifique desonrar a si mesma. E não é isso que a gente fala nas constelações sistêmicas quando a gente fala no honrar pai e mãe. Muito pelo contrário, né? O honrar pai e mãe que a gente está falando nas constelações sistêmicas é a gente saber cuidar bem do filho do nosso pai e da nossa mãe, ou da filha do seu pai e da sua mãe. Então, honrar pai e mãe nas constelações é diferente de ser submisso a esse pai e a essa mãe. É um respeitar quem veio antes, mas cuidar de si, cuidar dessa vida que você recebeu deles e seguir o seu caminho e ir em frente, tá? Em seguida, uma coisa que me chamou bastante atenção, e que não é das constelações sistêmicas, foi na postura que ela tem, né? Ela sai desse discurso de abertura do filme falando que ela não é assim, que ela não puxou essa herança desses pais e que ela só fazia aquilo que ela queria. Aí mostra ela como uma adolescente, na escola, fazendo as coisas que ela quer, entre aspas. Só que tudo isso se acaba quando chega a necessidade dela chegar em casa. Porque dentro da casa dela, ela vive um ambiente exigente. Ela vive um ambiente onde ela é sempre cobrada a se manter em um lugar muito bom e a seguir os passos desses pais. É tanto que uma das tradições que ela tem lá com a mãe é sentar do lado da mãe e fazer as orações para a ancestral dela que está lá na frente, né? E aí, nisso, me lembrou uma coisa, não do Hellinger, mas do Alfred Adler, da psicologia individual. Ele fala uma coisa bem interessante que eu vejo nesse filme também, que é o seguinte. Ele fala que todos nós nascemos com um sentimento de inferioridade. Porque, obviamente, nós nascemos crianças indefesas, incapazes de fazer um monte de coisa, e temos a expectativa desses pais que sejam as pessoas que nutrem e que fazem as coisas por a gente até que a gente se desenvolva. Esse sentimento de inferioridade, trazendo para a constelação, ele quando acolhido, quando eu me coloco no meu lugar de pequeno diante dos meus pais, eu consigo lidar com esse sentimento e tomar força para ser grande no lugar onde eu posso ser grande. Então perceba, existe esse sentimento de inferioridade naquela criança, naquele adolescente, e que quando acolhido, quando a pessoa sabe aceitar este lugar de inferioridade, dá espaço para que as suas potencialidades consigam crescer. Só que esse sentimento de inferioridade pode sofrer por duas ações desses pais, e uma delas é a que eu vejo no filme. Quando esses pais são pais muito exigentes e que exigem de uma criança muito além do que ela tem capacidade de responder, isso vai reforçar esse sentimento de inferioridade a um nível tão grande que vai levar essa criança a um complexo de inferioridade, que é algo mais profundo do que simplesmente o sentimento de inferioridade. Isso também pode acontecer quando os pais são extremamente superprotetores e não deixam a criança fazer o que ela precisa fazer para se desenvolver. Talvez no filme a gente consiga perceber as duas coisas, né? Tanto esse lugar da exigência, de exigir que ela seja cada vez mais perfeita, e ao mesmo tempo a mãe dela também representa uma mãe superprotetora,
que vai lá brigar com o menino da lojinha, que vai na escola, invadir a escola para observar a filha, etc, etc, etc. Então, todo esse comportamento desses pais, essa falta de equilíbrio, vai aumentar essa sensação de inferioridade, levando a um complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade ele tem uma resposta clara, que é uma tentativa de compensar esse incômodo que dá ao se sentir menor, que aí leva uma pessoa a um complexo de superioridade. Perceba que desde o discurso inicial da menina, de essa é a tradição da minha família, mas eu não sou assim, mostra uma tentativa de se colocar num lugar acima, no lugar de quem tem o poder, no lugar de quem domina, no lugar de quem faz só o que ela quer. Coisa que não é real, porque o complexo de superioridade é uma tentativa infantil de compensar este complexo de inferioridade que existe dentro dela, tá? E aí, ela vai seguindo neste movimento, até que um belo dia ela dorme e acorda como um panda vermelho. A história do panda vermelho é uma história interessante, né? Era um tempo de guerra, essa ancestral dela pediu aos deuses que ela conseguisse proteger e nutrir a família dela, para que não perecesse diante da guerra. E os deuses deram a ela a capacidade de administrar os seus sentimentos, se transformar neste panda e, por fim, proteger e fazer a sua família continuar. Um ponto importante dessa história, que talvez tenha passado desapercebido este ponto, é que o uso benéfico dessa bênção, que é o panda vermelho, ela está submetida a uma sabedoria de administração dos próprios sentimentos. Porque percebe, o panda ele se manifesta sempre que grandes emoções são sentidas pelas ancestrais e pela menina, né? Então percebe, se ela não tem este lugar de capacidade de administrar os próprios sentimentos, ela não vai conseguir controlar este poder que tem nela e que se manifesta através do panda vermelho. E é difícil para uma criança, até para um adulto, administrar essas emoções quando ela vive naquele sentimento de inferioridade e de cobrança interna de tenho que ser melhor, tenho que ser melhor, tenho que ser melhor, tenho que ser melhor. Quando se vive neste lugar de cobrança interna de ser melhor, quando surge uma emoção intensa e a gente não consegue parar, olhar para ela e administrar e saber o que fazer com ela, vai causar um desespero absoluto por não saber lidar com aquilo. É um desespero ligado a, nossa, eu preciso ser tão perfeito e eu não consigo lidar com essa emoção que está surgindo dentro de mim. Então percebe, o panda vermelho deixa de ser uma bênção e começa a ser uma maldição quando ele começa a manifestar o tanto que há uma incapacidade desta família em lidar com os próprios sentimentos. E aí realmente o panda começa a se tornar uma maldição que leva todas essas pessoas dessa família para uma destruição. E aí tem um outro ponto interessante, né? Essa história dessa desconexão entre mãe e filha, que se explode neste panda, ela não é uma história desta família específica, é uma história ancestral. A mãe da menina liga para a avó, que é uma mãe e uma avó ainda mais exigente, ainda mais dura, ainda mais rígida, que mesmo com a filha adulta, mãe de uma outra criança, ela se movimenta para invadir o espaço desta mãe e tentar resolver o problema. E como que elas resolvem esse problema, que era uma bênção e vira uma maldição? Numa tentativa de exclusão, numa tentativa de eliminação. E aí me lembra muito quando o Hellinger fala que toda exclusão, em algum momento, vai tentar retornar a este sistema. É tanto que, continuamente, geração após geração, todas as filhas vão herdando essa força deste panda, que se manifesta e que elas tentam excluir. Se manifesta e elas tentam excluir. E aí acontece com essa jovem, esqueci o nome dela, mas o que acontece com ela? Ela não consegue obter este acolhimento deste panda da mãe, porque a mãe tem tanto trauma em relação a essa manifestação que já quer esconder de todo jeito. Só que aí ela encontra
amigas que podem ajudá-la a acolher esse panda. É interessante que quando as amigas encontram ela já transformada no panda, elas acolhem aquilo que a menina apresenta. E é esse acolhimento que é o movimento necessário para se saber administrar toda essa emoção. Mas tem um porém. Esse acolhimento, quando levado a um lugar que não é o nosso sistema de origem, ele ajuda, mas ele não mantém a gente com todo o poder de administração, tá? Por isso que não adianta a gente projetar em amigos, em parceiros, este lugar de acolhimento dos pais que a gente sente falta. É tanto que, depois dela começar a aprender a acolher esse panda vermelho, ela começa a conseguir administrar essas emoções. Ela começa a conseguir administrar quando ela se transforma no panda vermelho. Só que é tão forte este movimento de esse acolhimento destes amigos não serão suficiente para ela se manter realmente em uma postura firme diante dessa manifestação do panda, que lá no aniversário do menino lá, ela se revolta muito com o movimento, se revolta pela data do show que ela queria ir ter sido errada e cair no dia do ritual para prender o panda, que ela se exalta, não consegue administrar suas emoções e explode até agredindo o menino que era aniversariante daquela festa. Aí, em seguida, elas caminham para o tal do ritual. O que é o ritual? É o movimento de exclusão deste panda vermelho. É um movimento que elas fazem lá, com um senhorzinho, que eu nem sei se é parente delas, parece que sim. Mas esse ritual leva a menina para um lugar de meditação, onde ela encontra o panda e onde ela tenta fazer uma separação dela com o panda. E aí o interessante é que quando ela começa a se separar, ela olha para o panda e ela percebe que é uma parte dela que está ficando para trás. E aí ela retorna, entrando no panda, saindo daquele transe, não mais como uma menina, mas sim como um panda, e causando uma grande revolta na família dela, que era uma coisa que ela estava fugindo durante todo este tempo, que era a fuga de decepcionar essa família. Na linguagem do Hellinger, ela estava fugindo de viver numa má consciência. A má consciência é quando a gente faz algo que não é aceito pelo nosso sistema familiar de origem. Então, apesar da gente estar até feliz fazendo aquela coisa, a gente sente uma certa culpa por estar indo contra aquilo que o nosso sistema diz que é o correto. Mas enfim, ela entra no panda, ela toma a força desse panda e ela se revolta com todo mundo dizendo: não, eu vou ficar com o meu panda, eu não vou prender este panda, porque este panda faz parte de mim, é quem eu sou. E esse movimento, apesar de algumas críticas terem falado que esse filme alimentava a revolta do adolescente contra os pais, na minha observação, durante o filme inteiro, não houve nenhuma movimentação de desrespeito dessa menina de 13 anos com a mãe ou com o pai. Assim, uma necessidade de colocar para fora a sua própria identidade, que normalmente, quando os pais não sabem acolher a identidade de um filho que é diferente da identidade desses pais, vai haver sim conflito. Mas a tentativa dessa menina de se manter numa boa consciência era tão grande que não deixava com que ela atacasse esses pais, não deixava ela desrespeitar estes pais. Mas sim há necessidade de um movimento de manifestação da própria identidade. E aí, para a mãe dela, que foi uma criança que se submeteu à própria mãe, foi revoltante ver a filha quebrar a tradição familiar, tomar a força do seu panda e ainda sair correndo para o show que elas tanto abominavam também. E aí, nessa movimentação toda, a mãe quebra o amuleto dela, que é onde ela prende o seu próprio panda, se despedaça, e aí o panda dela toma conta dela. E aí o panda dela já é um panda, devido às emoções que ela tem, é um panda muito raivoso, um panda muito explosivo e muito grande, que sai ao longo da cidade destruindo tudo. E é isso que acontece com a gente quando a gente não tem a capacidade de olhar, acolher e administrar as nossas emoções. A gente vai chegar naquele lugar do panda da mãe dela, que é um panda extremamente destrutivo, que sai quebrando tudo,
atrás de fazer com que a filha a obedeça. E aí então que todas as ancestrais, que são as tias, tem uma prima também, e a avó dela, se juntam agora não mais para tirar o panda da menina, e sim para tirar o panda da mãe da menina, que ele se torna algo muito mais destrutivo. Aí então que elas vão para o estádio onde está tendo o show, e aí a mãe dela começa a brigar com a menina, a luta dos dois pandas, e aí o que acontece? A mãe dela acaba caindo no chão, aquele panda gigante, e aí elas precisam puxar a mãe para o círculo, que é onde acontece o tal do ritual. E aí acontece uma parte que eu acho que é uma das mais interessantes do filme. Arrisco a dizer até que elas quase fizeram uma constelação ali dentro. Que é, todas elas acabam destruindo seus amuletos, trazendo a força desse panda à tona, porque todas elas precisam se unir como pandas vermelhos para conseguir puxar a mãe da menina para o centro do círculo, né? Que é onde acontece o ritual. E aí, ao invés de só a mãe ir para este lugar do transe, todas elas vão juntas para esse lugar do transe. E lá, elas começam a conversar e elas chegam a falar o quanto é difícil esse movimento interno que tem nesse sistema de preciso ser perfeito a qualquer custo, preciso suprimir a minha identidade para que eu me encaixe dentro deste grupo. Primeiro acontece entre a menininha e a mãe, e acontece também entre a mãe e a avó, que é a mãe da mãe. E aí a mãe da mãe fala, né, que ela não precisa viver este movimento. Até porque essa avó, ela tem uma dor muito intensa por perceber o quanto que este movimento todo com a filha dela, que é o panda gigante, fez com que elas acabassem se afastando. E aí há um movimento bonito dentro do filme, que é um movimento de acolhimento. Essa avó acolhe essa mãe, que acolhe essa filha, e libera essa filha para que ela possa escolher continuar ou não com o panda. Todas as outras começam a sair do transe, deixando seus pandas, mas a menina decide ficar com o seu panda. Então ela tem um encontro bonito com toda aquela parte que é dela e sai do transe tomando conta desse panda. Talvez a grande mensagem do filme seja o quanto nós, para vivermos a nossa integralidade, a gente vai precisar aprender a lidar com todas essas emoções que estão lá dentro também. O quanto, quando a gente não sabe lidar com essas emoções, a gente pode chegar a um lugar muito destrutivo, a gente pode chegar a um lugar de machucar as outras pessoas que estão em volta. E também o quanto que é necessário a gente aprender a viver nesta má consciência, porque nesse movimento da gente assumir aquilo que a gente é, de manifestar a nossa própria força, a gente vai sim acabar quebrando tradições do nosso sistema familiar de origem. A gente vai acabar se afastando em alguns aspectos dessa família de origem. E esse movimento precisa ser respeitado, senão a gente não se permite ser a gente acaba se frustrando, a gente acaba suprimindo a nossa força e isso vai ter consequências graves na vida da gente, tá? Tem outra coisa que eu lembrei, né? Uma parte bonita também. O pai dela, ele não é dessa família de origem, né, do panda. Então ele é um personagem mais tímido, que fica meio recuado, observando de fora a relação entre a filha e a mãe, que é uma relação meio tensa. E é interessante quando ele vai lá no porão e acha uma filmadora com um filme vendo a filha se divertindo sendo panda. E é bonito quando ele vai até a filha, mostra o vídeo e fala que não queria que ela deixasse essa parte dela. Porque ele estava percebendo o quanto ela estava feliz de manifestar toda aquela força que existia nela, como o panda vermelho. E isso é uma coisa que pode vir a acontecer quando você se permite ser você. Talvez, se os seus pais tiverem maturidade, e se você for pais maduros, a alegria de ver um filho sabendo lidar com a própria força vai levar também a alegria a esses pais. Pode ser que eles assumam, pode ser que não, mas eu acredito que nada melhor para pais do que ver a vida que eles geraram
conseguir crescer e conseguir continuar de uma forma mais íntegra, tá? Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que tenham gostado. Curtam aqui, comentem, compartilhem e até um próximo vídeo. Já fui!